E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende mais como entender as movimentações técnicas, para que você saiba realmente o momento de venda, o momento de compra. Por que determinada região, aquela região pode não ser rompida? Por que outra região pode ser rompida? Por que uma região eu posso vender, outra eu posso comprar? Quais são os atributos ou os elementos que eu preciso analisar para entender melhor essas regiões? Se você tem interesse de entender, analisar e saber exatamente o que o gráfico está fazendo, você está no lugar certo. Aqui você vai entender super dicas para que você coloque no seu dia a dia, pratique, para que no futuro você possa se aprofundar nos estudos e entender a dinâmica do mercado. Fiz uma venda nessa região enquanto você chegou, está acompanhando a entrada. Deixa eu ver, se ele não fizer o movimento de venda ali, pessoal, eu vou pegar ele vendido novamente. Acaba tendo um movimento maior do que eu esperava nessa região. Ó. Eu entrei no fechamento aqui do movimento, próximo ao fechamento da região. Ele foi lá, fez mais um candle, me tirou do trade e acabei tomando loss. Tranquilo, entendi o movimento, compreendi o movimento. Corri o risco na primeira entrada, confesso a vocês, porém aquele risco que a gente sabe, aquele risco chamado risco controlado, né? Onde as regiões ela tem um espaço, pessoal, para o preço fazer o seu trabalho. Então, uma região ela tem o seu início, ela tem seu meio e tem seu final. Por isso que todos os dias eu chego e falo aqui que uma região de suporte, uma região de resistência, ela nunca será uma linha, ela é uma região. Então, por causa da região ali, acabei tomando esse loss, essa primeira entrada, tá bom? Tá lá, ó. Aqui, corrigir com juros e correções monetárias. Para você entender um pouco mais, ó, vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, olha o que aconteceu com o gráfico. Quando eu chego aqui no gráfico, é nítido, pessoal, que aqui tem uma região de resistência. Correto? Correto. Deixa eu mudar a cor aqui, eu acho que para ficar mais claro para vocês. Eu acho que se colocar um amarelo fica melhor, né? Aqui ó, é uma região de resistência. Onde é a máxima dessa região de resistência? É justamente no pavio deste candle que faz a máxima do movimento. E onde começa a região de resistência? A região de resistência começa nessa briga aqui, ó, desses candles. Por que essa região de resistência começa aqui? Porque aqui ó, é um movimento onde, se você analisar, este candle aqui que faz a máxima, ele tem o seu fechamento praticamente na mesma região desses candles. Então eu consigo ver aqui uma região que dá início ao movimento de fechamento da região. Olha só, se eu traçar essa linha aqui ó, e traçar esses dois candles, você consegue entender isso? Aqui eu consigo ter o entendimento da máxima da região. Então vamos lá, ó, deixa eu traçar novamente para você entender. Ó. Tracei, pronto. Aqui, ó. E onde eu tenho o meio da região? O meio da região é justamente o fechamento destes candles. Então você percebe que eu tenho aqui, ó, a máxima da região, o meio da região e o início da região. Isso aqui é uma região, pessoal. Por isso que eu não posso tratar de linha. Eu tenho aqui, ó, uma região de resistência. Eu tenho um momento onde o gráfico está ofertando o preço. Ou seja, aqui o preço estava numa demanda, numa região de suporte, preço barato sendo comprado. Quando o preço está sendo comprado, o que acontece com o movimento? A valorização do ativo. Então, após a valorização do ativo nessa região, o preço chega numa máxima de uma região de resistência para ser vendido. Agora, olha o que eu fiz. Por que eu acabo tomando aquele primeiro loss? Porque eu faço uma entrada, pessoal, no fechamento do candle aqui. Ah, Cadu, você foi precipitado, não devia ter feito.
É um movimento normal. Ah, Cadu, por que você não fez uma compra, sendo que ele fez um engolfo? Isso aqui, pessoal, nessa região, ele não é um engolfo, tá? Porque, olha só, 1, 2, 3, 4 candles ele acaba encobrindo. Então isso aí não é um golfo, é um movimento do gráfico mostrando para você de uma possível reversão de movimento, mas não é um engolfo saudável para você fazer uma entrada. Como para mim ele estava praticamente fechando uma região, então eu poderia já fazer uma venda ali. Bom, fiz a venda no fechamento do candle, como eu sempre explico para vocês, entradas de risco. O gráfico não fez o fechamento na entrada de risco, e aí o que aconteceu? O cabo tomando loss. Quando eu vejo, ele fecha exatamente no meio da região. No meio da região já tem uma segurança. Há ali um padrãozinho de vela na região também para dar essa segurança. E eu entro vendido ali, fazendo a correção do movimento perfeitamente. Conseguiu compreender? Então, quando você vai analisar essa região aqui, você precisa ver bem, neste movimento, se existe essa expectativa do gráfico de fazer essa movimentação. Como ele fez aqui, ó, no início do movimento. Agora o preço, o que está acontecendo com o preço? O preço está fazendo o seu movimento. Cadê o euro USD? O preço está seguindo sua tendência, o preço está seguindo movimentação. O preço está indo embora. Ó, vou até entrar novamente aqui, ó, numa compra. Estou entrando assim atrasado na compra, porque o candle fechou, abriu aqui, ó. Mas a movimentação é tão grande, é tão forte na região, que eu vejo aqui, ó, padrões, tá? Vou entrar com mais um candle aqui, com mais um candle, ó, com mais uma taxa. O que eu estou vendo aqui? Padrões. Esse padrão aqui está lá naquele book que eu deixo para você fazer para download, né? Os 3 candles. Então, mesmo entrando atrasado aqui, pessoal, eu estou vendo o movimento acontecer. E por quê? Porque eu estou vendo que o preço ainda não chegou ao seu destino. O preço tem muito ainda a acontecer ali naquela região. E tá lá, ó, vai fechar? Tá lá. Mais um trade perfeito. Olha só, dentro do mesmo USD. Olha que coisa linda, ó. Vamos lá? Primeiro movimento. Qual é o primeiro movimento? Eu tenho uma região de resistência na região. Lembra que eu falei para você que este candle aqui ele estava dando o ensejo de uma nova movimentação? Por isso que ele não era um engolfo? Então, geralmente, quando um candle faz uma movimentação como essa, muito forte, não sendo um engolfo, e como que eu sei que ele não é um engolfo, professor? Quando ele engolfa mais de 2, 3, 4 candles, ele não é um engolfo, ele está mostrando um desbalanceamento de característica na região. Ele está mostrando para você que há uma reversão de movimento nessa região de tendência. Ele está mostrando para você, no caso aqui, que ele vai fazer um fundo duplo e vai reverter o movimento da tendência. O que acontece logo após um movimento como esse? Geralmente acontece uma correção para depois o gráfico continuar subindo. Pois bem, foi o que eu fiz na entrada do fechamento aqui na região. E o que aconteceu? Acabei tomando um loss porque ele não corrigiu logo após o movimento. Expliquei para vocês o porquê que ele corrigiu logo após o movimento. Eu expliquei para vocês por causa da região. Tendo a região aqui na movimentação. Agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu continuei esse movimento de alta, tá? E porquê que o gráfico seguiu a movimentação. Mas antes disso, só essa primeira explicação da entrada aqui vale um like, né? Só essa primeira explicação do movimento aqui vale sua inscrição no canal. Vale você clicar em notificações, vale você, como se chama? O sininho, né? Vale você clicar no sininho aí para você ser avisado todas as vezes que tem aula aqui. E você já se inscrever no canal e deixar aquele lindo like. Eu acho que já está valendo a pena, fala a verdade, né? Antes disso, antes de eu explicar e mostrar para você, eu quero dizer para você que eu tenho um e-book que é justamente onde eu estava explicando para vocês sobre padrões de velas, que você pode utilizar todos os dias aí no gráfico. Então, ó, isso aqui é um e-book onde existem aqui padrões de velas que você pode utilizar todos os dias no gráfico. Dá uma olhada aqui, ó.
o chamado Três Soldados Brancos, que foi justamente o padrão de vela que aconteceu aí, pessoal. Você viu na prática acontecendo um padrão de vela. Ah, Cadu, mas esse padrão de vela aí é só aparecer esses 3 candles já tem um potencial de continuidade? Ou melhor, esses 2 candles com continuidade para o terceiro? Aí é que está, né? Você tem que ter o que? Todo um contexto gráfico, como ali tinha um contexto gráfico vindo o padrão depois de uma reversão de tendência. Reversão de tendência, pessoal. Reversão de tendência é o movimento mais forte que tem no mercado após movimento de região. Então, você pode baixar aí inteiramente grátis para você estudar, para você se aplicar aos seus estudos, para você melhorar nas suas entradas. Para baixar é simples, basta você vir aqui no meu canal do YouTube, ó. E tá vendo as videoaulas? Tem várias videoaulas aí. Abaixo das videoaulas, na descrição das videoaulas, você vai ver o que? Os links, como o link do canal do Telegram, o link do meu Instagram, o link do meu WhatsApp, assim como o link de acesso ao treinamento. Então é só você entrar lá no link do Instagram, na mensagem fixada, está lá para fazer download. Ou aqui, ó, tá? Na descrição do meu canal, você vê aqui ó, o link de acesso ao treinamento. Para você que quer parar de perder, você quer aprender de verdade como analisar o gráfico, para você que quer realmente tirar dinheiro do mercado e saber exatamente antecipar o movimento, tem um link aqui para você fazer parte, assim como o meu WhatsApp, meu Instagram e também o link para você fazer o download do e-book, tá bom? Aqui é o meu Instagram, eu gosto sempre de deixar meu Instagram aqui para vocês verem e não se perderem, né? Caso apareça algum fake aí. Aqui é o Cadu Rinaldi, Tirdes com resultados de alunos, 60% ainda de desconto, pessoal, link de acesso ao treinamento. Bateria acusando que tá acabando, né? Para variar, se não fizer isso uma vez eu gravando, não é o vídeo do Cadu. EAD Hunter. E os stories aqui que eu posto todos os dias, tá bom? Aqui você faz o download do e-book, simples assim. Então aqui, ó, deixa eu abaixar aqui, ó, mostrar para você. Aqui é o canal do Telegram, tá? Então o canal do Telegram, ó, quando você entrar, tá escrito assim, ó, mensagem fixada. Clicou na mensagem fixada, abre link para download, ó, download do e-book. São 2 links, exatamente. Você escolhe qual dos 2 links você quer utilizar. Tá? Os 2 links é o mesmo e-book, você pode baixar inteiramente grátis. Você vai ver aqui também, além das aulas que eu posto todos os dias, as aulas que eu subo aqui no YouTube, você vai ver resultados de alunos, como o José. Ó. Boa noite, mestre, paciência, análise e o indicador. O José está usando o indicador Hunter, tá? O indicador que eu desenvolvi, é uma ferramenta gráfica. Lá no módulo 13 eu explico como ela funciona. Os alunos têm amado, têm utilizado. Se você também quer fazer aquisição, é só entrar em contato comigo via WhatsApp que eu te explico como funciona. E o José aqui, ó, senta o dedo, ó, uma entradinha aqui, ó, 700 e poucos reais para conta, né, José? Precisa mais que isso, pessoal? Fala a verdade, precisa mais que isso? Em 2 oportunidades, olha o resultado que o José fez. Utilizando aqui também o indicador, ó. Usei o indicador dentro do contexto, esperei a vela fazer e entrei com as taxas. Ou seja, quem é aluno já sabe o que o José fez aqui. Ele esperou todo um contexto acontecer. É o que eu sempre falo do contexto, o que eu sempre falo das regiões, o que eu sempre falo das tendências, o que eu sempre falo dos padrões de velas. O José só aguardou, o indicador deu start e ele entrou lindamente, José. Maravilhosa entrada, perfeito. Como eu sempre digo para vocês, pessoal, a gente precisa de 1, 2 entradas no dia. Eu não sei quem inventou esse negócio em binárias da pessoa ficar fazendo 10, 15, 20 entradas. Isso não existe no trading, pessoal. Isso não existe no trading. Você pode entrar aqui no gráfico e ver nas aulas aqui do YouTube quantas entradas eu faço no dia. É 2, 3, 2, 3, 2, 3. No máximo, quando eu faço 4 ou 5, é porque talvez eu tomo um loss, ou às vezes eu tomo um loss de uma taxa ou 2 taxas, e aí eu faço mais entradas para que eu tenha ali a busca daquilo que eu busco, na minha sessão que eu estou trabalhando. Mas você não vai ver eu fazendo 10 entradas aqui, porque isso inexiste no trade. Isso é fora de cogitação. Se você aí que está tomando pau do mercado, você aí que está apanhando do mercado, você aí que não tem consistência,
Você aí que entra na operação, perde e não sabe nem o porquê, significa que você está fazendo várias operações, inúmeras operações, sem conhecimento nenhum. E não adianta você se frustrar, porque quem é o culpado disso? É você mesmo. É você mesmo. Então, se você entender que você pode mudar esse jogo e só depende de você, isso é maravilhoso. Pessoal, tem alunos aqui que estão no treinamento que faziam 30 entradas no dia. Hoje eles fazem 1, 2, são altamente lucrativos porque entenderam como o mercado funciona, entenderam como o contexto funciona e agora sabem se controlar diante do gráfico. Então o José aqui batendo meta, aqui o Williams, ó, uma entradinha batendo meta, você viu, José 2 entradas, William 1 entrada, Thiago aqui, ó, batendo meta, ó, 3-0, olha os resultados do Thiago, 3-0, 3. Jesus é bom demais, né, Thiago? É isso aí, Deus abençoe você e sua família também. Paulinho, ó, o Paulo aqui, ó, 2-0, 2-0, 2 entradinhas. A aula que eu subi ontem, pessoal, maravilhosa essa aula. Você que está começando agora, você que quer entender um pouco mais, olha. Bom, no treinamento eu te explico exatamente o que acontece. Aqui o Marcelo, ó, uma entradinha, pessoal, meta batida do dia. Iremar, ó, aqui, ó, bom dia, mescador, resultados, mais uma vez meta batida, sensacional, método Hunter, o número 1 do Brasil. Obrigado, Iremar. Quem é Hunter mesmo. Ó, Wesley, ó, 2-0. Não precisa mais que isso para você ser consistente. Ó, Alex, 2-1. Por que o Alex fez 3 taxas? Porque ele foi 2-1. Ele tomou loss, então ele buscou o resultado. Olha o Luiz aqui, ó, 2-1 também. Utilizando o indicador Hunter. Williams novamente, uma entradinha. O John aqui, ó, uma entradinha só, batendo meta, ó, ferro no mercadinho. Esses alunos são baratos. É isso aí, John, batendo meta. Marcos, ó, 3-1, tá vendo? Para você entender. Aqui o Rodrigo no Forex, ó, uma entrada, fez seu dia, pronto, acabou, é assim que se faz, tá? Então depois você pode dar uma olhada aí e continuar vendo os alunos, como eles estão trabalhando e o que eles têm feito no mercado para serem tão vitoriosos. Como diz o Iremar ali, um método que realmente te ensina passo a passo a analisar o gráfico, um método que realmente te mostra qual é o melhor caminho da análise e um método que te ensina como apertar o botão na hora certa. Por exemplo, quando eu fiz a primeira entrada aqui, pessoal, e tomei um loss, vocês viram que eu não me abalei nem fiquei desesperado. Por quê? É uma questão de tempo. Quando eu fiz a entrada aqui, eu expliquei para você o risco que eu corri. Eu já tinha convicção que o gráfico iria fazer o quê? Uma movimentação de correção para depois fazer o rompimento dessa região. Pelo simples contexto gráfico, e quem é aluno entende tudo que eu estou falando. Quando eu falei para vocês que este candle aqui, ele não é um engolfo, é uma preparação para uma reversão de tendência, eu falei antes do movimento acontecer. Então o preço faz uma reversão de movimento. Por isso que eu entrei vendido nele após o movimento. Acabo tomando um loss, mas olha que interessante. Nós estávamos trabalhando no preço aqui e eu já falei para você o porquê que eu entrei nessa região. Eu falei para você o que estava acontecendo e o gráfico fez exatamente o que eu falei. Por quê? Eu estou antecipando o movimento, sabendo o porquê do movimento, entendendo o contexto gráfico, sabendo analisar o gráfico, sabendo analisar um suporte e resistência, sabendo trabalhar a tendência. Então aqui, ó, eu faço uma correção na tendência, correto? Depois, aqui, como deu ruim, né? Tomei um loss. Deixa um candle aqui, deixa um padrão mostrando para mim que realmente aqui ele iria corrigir. Como eu falo para você, ele iria fazer o movimento da onda, justamente fazer a mitigação para sair movimentando o gráfico, fazendo a nova tendência. Então, se eu sei que o gráfico está vindo de uma tendência de baixa e eu sei que ele me deu sinais de reversão de movimento, eu tenho que esperar o sinal. Entendi contexto, entendi tendência, entendi os sinais, o que eu tenho que fazer?
operar após os sinais. Então aqui, quando eu faço uma correção nessa tendência, olha só, tem dois movimentos do gráfico aqui que eu posso fazer. Eu posso corrigir tendência, eu posso continuar a tendência e eu posso também ficar sem fazer nada. Quando eu vejo que realmente o gráfico, depois de uma entrada de venda, ele muda esteticamente a característica da tendência, o Cadu vai lá e faz o que? Uma entrada na região após o que? O padrão dos 3 soldados. Então, fechou o segundo soldado, entrada no terceiro soldado. Ah, Cadu, mas você operou depois que o candle abriu, não correu risco. Eu estou olhando o fluxo do mercado, pessoal. Eu estou olhando o volume financeiro. Por isso que o contexto gráfico é uma junção de movimentos. Ah, Cadu, mas tem um doji aqui, e tem um topo aqui, tem uma região. Deixa eu pegar uma linha melhor. Tem um topo aqui no passado, máxima, tem um doji aqui que começa a região. Você não corre o risco? Pessoal, se eu estou numa tendência de alta, tecnicamente essas regiões elas podem até segurar o preço, mas a força do mercado é tamanha que eu vou sempre buscar a máxima da região. E foi o que aconteceu. O candle fechou aqui, depois ele veio buscar contra o candle, entrou volatilidade, né, porque deixou aqui um pavio gigantesco. Aí o preço faz aquilo que é esperado novamente, uma mitigação nessa região, assim como ele fez a mitigação, e o preço faz o quê? Continua a movimentação de alta. Por quê? Porque lá atrás, nesse movimento aqui, neste candle, dentro dessa região, ele já estava mostrando o quê? Uma reversão de tendência. Uma tendência que outrora era de baixa, começou a se tornar uma tendência de alta, valorizando o ativo. Então, a partir do momento que você entender essa contextualização do gráfico, esse movimento técnico do gráfico, ninguém te segura. Por quê? Porque você consegue saber se o preço vai subir ou se o preço vai descer. Você consegue entender se a tendência vai subir ou se a tendência vai descer. Você consegue entender se a vela vai subir ou se a vela vai descer. Por quê? Porque você está entendendo a valorização do ativo. Então, se o ativo está valorizando, você vai ver a movimentação forçar regiões de topo. Se você está vendo que o ativo está desvalorizando, você vai ver o ativo forçando a região de fundo. E assim, dando dinâmica à movimentação. Com a dinâmica da movimentação, não só no gráfico de execução, você consegue entender o quê? O gráfico de análise. Então, quando você analisa a causa do movimento mais a ação do preço na região, o quebra-cabeça é formado. Quebra-cabeça formado, o que você tem que ter? Você tem que ter a habilidade de aguardar os padrões acontecerem para você fazer a sua entrada. Simples assim. E aí você vê o Cadu aqui fazendo um 4-1, tranquilo, lindamente. E detalhe, né? A primeira entrada foi loss. Tem muita gente que fala assim para mim, Cadu, eu não gosto de tomar loss. Quando eu tomo loss, eu fico apavorado, desesperado e parece que eu me perco e eu não sei mais o que eu estou fazendo. Isso acontece porque você não tem confiança ainda na sua análise. Isso acontece porque você não tem todas as técnicas ainda definidas na forma de você operar. Isso mostra que ainda falta o quê? Uma habilidade para você desenvolver isso. Porque a emoção, pessoal, só vai tomar conta de você quando você não souber a técnica. Ou você acha que um médico, ao fazer uma cirurgia, ele está ali fazendo a cirurgia numa pessoa com emoção? É óbvio que não. É pura técnica. Porque se ele deixar a emoção tomar conta, ele se desestabiliza na razão e ele acaba deixando a emoção tomando conta e ele não consegue raciocinar direito. Você não vê que às vezes as pessoas conversando falam assim, olha, eu fiquei tão tomado de emoção que eu não consegui raciocinar e acabei fazendo aquilo? Eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Quando eu estudei direito, quando eu estava na faculdade, a gente estuda muito essa questão da racionalidade, principalmente para entender alguns fatores que acontecem no dia a dia da humanidade. Então, todas as vezes que a emoção toma conta, a razão é deixada de lado. Então, quando você tem a razão, o entendimento, a técnica acima da emoção, como nós somos seres racionais, nós somos seres pensantes, nós temos que desenvolver as técnicas passo a passo.
Se você sabe exatamente a técnica, por exemplo, quando eu tomo um loss aqui nessa região, isso não me abala. Por quê? Porque eu sabia do risco do movimento. Logo, surge padrão, olha a racionalidade técnica para correção. Logo, surge padrão, olha a racionalidade técnica para ação. E por que depois de um loss consigo ainda fazer isso? Porque eu sei que emocionalmente isso não me abala. Eu simplesmente aqui antecipei o movimento com todos os fatores, mas o gráfico não fez. Isso pode acontecer? É óbvio, pessoal, é óbvio que pode acontecer. Por isso que existe uma gestão, por isso que existe um gerenciamento. Então, se você analisar o gráfico com sua técnica pura e simples, não deixar a emoção tomar conta, e caso venha acontecer uma análise onde o gráfico assim não acontece da forma esperada, por uma questão de volatilidade ou simplesmente uma questão que o gráfico assim faz o movimento e você acaba errando ali a análise, não tem problema. Respira fundo, você sabe o que faz e terá novas oportunidades. Você tem que manter a razão, a técnica, para você não se descontrolar à frente do gráfico. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Eu acho que você entendeu um pouco hoje o gráfico. Você entendeu um pouco mais a aula. Aqui nos cards finais eu vou deixar mais 2 aulas a respeito disso. Como você vai saber se a vela vai subir ou se a vela vai descer? Então a nossa palavra-chave de hoje é: vai subir ou vai descer? Tá? Essa é a nossa frase de hoje. Se o preço vai subir ou vai descer. Através da análise gráfica você consegue entender todos esses movimentos e chegar a uma conclusão. Eu espero que eu tenha trazido um conteúdo que tenha acrescentado na sua vida. Não saia sem deixar o like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações. Vou deixar aqui novamente mais 2 aulas a esse respeito. Quer vir para o treinamento? Os links estão aqui embaixo. Qualquer dúvida é só entrar em contato via WhatsApp ou lá na DM do Instagram também, que eu estou aqui de braços abertos para tirar alguma dúvida sobre o treinamento para você. E eu quero te ver crescendo e não dependendo de ninguém, para que você cresça em sabedoria, em conhecimento e alcance seus objetivos, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo no coração. Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!